Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma meditação com a Vanilza. Hoje nós iremos meditar sobre o livro de Salmos, o capítulo 139. O livro de Salmos ele foi escrito pelo Davi, por Davi, aquele personagem que lutou contra o gigante e venceu. Glórias ao nome do Senhor. O verso 1 vem dizendo assim, Davi vem apresentando que o Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. No verso 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito, diz ele, perguntando para Deus. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama nos mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Se tomo as asas da alvorada e detenho aos confins do mar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito e encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando o oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Verso 17. Que preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, muitos pensamentos. Se os contasse, excederia os grãos de areia. Eu contaria sem jamais chegar ao fim. Os pensamentos do Senhor são muitos. O verso 20 diz assim: Eles se rebelaram insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Nesse verso, Davi já começa falando dos seus inimigos, aquelas pessoas que falam contra Deus. Você apresenta a Deus para elas e elas vêm te ridicularizar. Elas vêm falando mal do seu Deus. Aqui Davi começa a falar dessas pessoas, apresentando para Deus. Verso 21 ele diz assim, não aborreço eu, Senhor. Os que te aborrecem é uma pergunta. Eu não abomino os que contra ti se levantam? É uma pergunta também. E o 22 ele diz, aborreço-os com um ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Esses versos aqui, início, até o 19, ele vem enaltecendo a soberania, o poder, a majestade de Deus em fazer todas as coisas. E no verso 20 em diante, ele fala para Deus, Senhor, como é que eu não vou odiar uma pessoa que fica maldizendo de ti? Como é que eu vou perdoar uma pessoa que fica fazendo coisas erradas que é contra o que o Senhor pede? E realmente, se a gente for pensar igual Davi aqui, a gente começa a ficar irado. E na Bíblia tem um verso dizendo, ireis, mas não pequeis. Como assim que eu posso ficar bravo com alguém e não pecar?
Na mesma hora que você pecar, você já reconhece e pede perdão para Deus. Só que tem coisas que se você não tomar cuidado, você vai agir de acordo com o que não deve ser e não tem como retroceder. Então, precisamos ter essa consciência que esse Deus sabe de todas as coisas, até dos perversos. Deus conhece tudo. E se você reconhece esse Deus como seu Criador, que tem esse poder de fazer todas essas coisas, de manter a sua vida, de estar com você lá no ato da concepção, os seus pais tiveram aquele momento maravilhoso e conceberam você, né? Aqui no verso 16 ele coloca: o Senhor estava lá enquanto eu era ainda o que? Informe, era só célula, né? O espermatozoide e o óvulo se unem e começa ali o que? A formação de um ser vivo. E Deus estava ali, olhando, presenciando. Isso é maravilhoso, parar e analisar como que esse Deus, que é capaz de criar todas as coisas, se você o reconhece como Criador e você o aceita como sendo o seu Deus, aí você para e se pergunta, né? Como é que eu, uma pessoa tão insignificante, Deus pode me cuidar dessa maneira? Ele pode se importar comigo dessa grandiosidade? De estar lá no ventre da minha mãe enquanto eu estava sendo formada. Ele se importa com você enquanto você era um embrião. Olha que Deus maravilhoso. E aí muitas pessoas olham para si e falam: eu não valho nada. Eu não presto para nada. Porque você quer. Não, você tem que pensar que você é muito valioso para Deus. Você é alguém muito especial. Porque senão ele não teria deixado esse pensamento, essa manifestação de Davi. E realmente nos coloca para pensar. O que você tem pensado de Deus? Ele significa o que para você? Ou você não o reconhece? Muitas pessoas aí, essa semana eu vi uma reportagem, eu não lembro, não foi bem uma reportagem, foi uma postagem, né? Não me recordo se foi no Instagram ou no YouTube, não lembro. Onde já existe a religião, vou dizer assim, tá? A religião satânica. Sim, existe. E eles estão colocando como lei que as igrejas não podem estar expulsando demônios porque é uma ofensa a essa religião. Realmente é uma religião, porque se eu não aceito Deus, que é o Criador de todas as coisas, automaticamente eu não vou ficar no neutro, não tem como ficar neutro. Para Deus é assim, ou você é de Deus, do caminho de Deus, ou você já é do inimigo, só tem dois caminhos. E no nosso mundo, se a gente for fazer uma pesquisa, você vai encontrar mais de 40 mil milhões, acho que é assim, 1.000 ou milhões, de denominações de igreja. Mas Deus, ele é claro em dizer que existe somente dois caminhos, o de Deus e o de Satanás. Qual que você quer servir? Satanás, ele vai fazer o quê? Ele vai criar muitas coisas para desviar a sua atenção das verdades de Deus. E você precisa ter atenção nisso. Se você o reconhece como onipotente, que foi ele que criou todas as coisas, onipresente, porque ele está presente em tudo. Ele lê o nosso pensamento, ele sabe o que vai no nosso coração, ele sabe o que você está planejando, ele sabe de tudo. Satanás não sabe. Olha só a discrepância entre um e outro. Satanás, ele não consegue ler o seu pensamento, tá? Ele não consegue, ele não tem esse poder, Deus não deu, porque ele é um ser criado, assim como nós. Eu não tenho poder de ler a mente de alguém, mas eu consigo ficar observando a pessoa e chegar a uma determinada conclusão do que ela tá, talvez, propensa a fazer ou ela tá planejando em fazer. É a mesma coisa Satanás. Ele olha para nós e fica ali nos analisando. Opa, pegou a Bíblia. Agora eu vou ter que ficar aqui vendo o que será que... E sabe que Satanás, ele tem esse poder, ele pode ir aonde ele quiser, né? E ele realmente vê. Ele vê realmente o que a gente está lendo, o que a gente está assistindo, o que a gente está falando com outras pessoas.
E com todas essas artimanhas, com essas situações que a gente vivencia, ele pode interferir, ele pode se meter, vou dizer assim, para nos atrapalhar o relacionamento com Deus. Então, se você reconhece que Deus é onipotente e onisciente, capaz de perdoar, capaz de se importar contigo, e é porque ele nos ama. Satanás, ele não tem nada de amor. Realmente ele não tem. A Bíblia diz que a tarefa dele é vir aqui para matar e destruir. Por quê? Porque ele quer atingir o Deus Criador. Ele não pode fazer nada contra Deus, assim, com a pessoa de Deus. Mas ele pode fazer com a gente. E uma outra coisa que eu descobri, assim, que foi fantástico, tá? E se você parar para pensar, realmente é certo isso. Qual é o poder que Satanás tem? Pare e pensa. Como que pode Satanás fazer tantas coisas, tipo entrar numa pessoa e fazer com que aquela pessoa tire a vida de uma outra pessoa? Satanás, ele não tem permissão de Deus de chegar na minha frente, ele personificado, e tirar a minha vida. Ele não tem esse poder. Mas ele tem a liberdade, né? Porque Deus deixa o livre-arbítrio até para Satanás. Veja que incrível. A liberdade de entrar numa pessoa. Mas como assim que Satanás tem liberdade? Ele tem a liberdade que eu dou. Satanás só tem poder de entrar em mim, tomar posse do meu corpo, das minhas ações, dos meus pensamentos, se eu der permissão. E como é que eu faço isso? Isso é uma história, essa é uma conversa para um outro momento. Como é que eu posso dar liberdade, permissão para que Satanás age na minha vida? Eu tenho esse Deus grandioso apresentado aqui, ó, em Salmo 139, um Deus onipotente, onipresente, que ele fez todas as coisas e tem poder para tudo. Se ele me acompanhou lá no ventre da minha mãe, como é que ele não pode me acompanhar agora, aos 45 anos que eu tenho? E você, a sua vida, eu não sei quantos anos você tem, quantos anos de vida você tem. O que Deus tem feito na sua vida? É o que você tem que parar e prestar atenção. Você está servindo esse Deus? Esse Deus que tem poder? Esse Deus que te acompanhou desde o ventre da sua mãe? E ele sabia todos os seus dias. Opa, os dias da Vanilza vão ser tantos. Eu já vivi 45, eu não sei se eu vou ter mais dias para viver. Eu espero em Deus que Jesus volte logo. Eu quero muito que isso aconteça. Porque não dá mais para ficar nesse planeta. Tá demais, tá terrível e espantoso. Mas eu não sei quais são os planos de Deus. Na verdade, Jesus quer voltar. Só que ainda falta algumas pessoas conhecer desse Deus aqui. Desse Deus verdadeiro que criou todas as coisas. Um Deus que coloca assim, você precisa guardar os meus mandamentos. E a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Então, que Deus possa te abençoar. Que você o reconheça como Deus Criador. E que Ele vai te conduzir todos os passos para que você se aprimore realmente do querer que Ele tem para sua vida. Satanás, ele vai sim querer interferir na sua vida. Principalmente se você determinar assim, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero orar, eu quero interceder pelos meus vizinhos, eu quero me preocupar com a vida dos meus queridos, meus familiares, dos meus amigos, os meus amigos de trabalho. Quando você colocar isso na sua vida, de se preocupar em compartilhar com elas desse Deus aqui, ó, o Deus da Bíblia, Satanás não vai ficar quieto. Ele vai usar de todas as artimanhas para te atrapalhar, para que a palavra que você tem para proferir a outras pessoas, que são palavras de bem, palavras de vida eterna, Satanás vai interferir. Mas se você ficar firme com Jesus, Ele vai te dar a vitória. Amém? Que Deus possa te abençoar nesse dia, que todos os seus planos sejam feitos de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua família.